O que mudou? Você falou que o irmão dele ajudou Aham. a criar a empresa que só falia, ele tinha altos insucessos, mas o que muda? É a criação do Mickey? É isso. É uma boa, excelente pergunta. Walt Disney, ou seja, um visionário absolutamente extraordinário na área de inovação. Então, o primeiro desenho animado com som sincronizado foi do Walt Disney, Steamboat Willie. Depois ele veio e fez o primeiro desenho a cores, Trees and Flowers. E aí, meu, vem a ideia de Branca... Primeiro Oscar da história. Primeiro Oscar da história. De curta. Já era muito bom? Porra, o cara, imagina o seguinte, na época, 1937, vamos botar 4 anos antes, Branca de Neve, o cara, primeiro que ele chegava com a ideia de fazer algo que era totalmente fora da curva, e o irmão ficava desesperado, porque a ideia era o seguinte, quanto mais feliz o Walt Disney chegava com a ideia, mais infeliz ficava o Roy, porque ele sabia que precisava de dinheiro. Mais cabelo ele perdia. Mais cabelo ele perdia. Ele ficou sem nada. Exatamente. Então, o primeiro com som sincronizado foi um sucesso, sim, mas não deu dinheiro por todo o investimento. O Walt Disney volta pro irmão e fala que quer fazer, então, o primeiro agora a cores, Tree and Flowers. Aí o irmão fica desesperado, né? Para piorar a situação, você deve saber dessa história. É muito caro. Trees and Flowers. Ele trabalha com outras na verdade, pessoas, assim, não. Algo novo, né? Algo totalmente Na verdade, novo. você tem uma equipe, por exemplo, para o cara fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acabou na parte lá que eu falei que ele estava indo para Hollywood, mas ele fazia já a animação que era da Alice Comedies. Quando eles montaram a Disney, eles estavam trabalhando com a Alice Comedy antes, um pouquinho antes dessa história do Mickey e tal, ele criou o Oswald, o coelho. Tá. Né? Então ele criou. Foi antes. Essa imagem do Oswald. Do Oswald. Bota o Oswald do coelho, você vai achar. Ele criou Essa o Oswald. é interessante. Ele criou o Oswald. Cara, e o Oswald foi um sucesso tremendo. Por quê? Porque os caras estavam trabalhando com a Alice Comedy, e aí a distribuidora falou pra ele, bicho, eu tô trabalhando com o Gato Félix e tá bombando. Ah, o Gato Félix tinha explodido, né? Tinha explodido. Por que você não faz algo parecido e tal? Legal, o cara catou a figura do Félix, se você olhar ali é um Félix orelhudo, é uma coisa, catou, falou, beleza, vamos fazer isso aqui. E começou a bombar aquilo, começou a dar certo. Só que é o seguinte, quando começou a dar certo e começou a entrar uma grana, lembre-se que sempre o cara trabalhava... Esse daí. Esse aí, exatamente. É isso aí. Esse aí. Ah. E aí sempre o cara trabalhava na goela, sempre na goela. Por causa disso, você perguntou, pô, mas quanto gastava? Cara, a animação era um produto caro. Acetato. Porque ele tinha que ter... Não, e os caras, Rogério, os caras faziam na mão, cara. Então, assim, tudo na é mão. muito trampo, bicho, muito trampo. Então, o cara fazer um desenho de 3 minutos, Nossa. pô, são 750 mil Desenho. folhas, entendeu? Desenhos. Então, assim, dava um puta trampo. E aí, beleza, eles trabalhando na goela com o Oswald, dando certo. De repente, o contrato ia terminar, ele falou, beleza, eu vou pra Nova York e vou renegociar esse contrato com os caras. Só quando ele chegou, a Margaret, que era a distribuidora, casou com um cara que era um puta malha e não ia nem um pouco a cara do Walt Disney. Quando o Walt Disney chegou lá pra negociar, o cara falou, não tem mais negócio. A partir de agora você não vai trabalhar mais e o Oswald quem vai fazer é a gente. E detalhe, com a tua equipe. Mas como assim? Ele falou, pô, você tá louco? Aí o cara falou, não, sim, o contrato. Além de não saber gastar dinheiro, ele também não sabia ler. Porque ele lia os contratos, depois que o irmão... Ele leu o contrato, esqueceu da cláusula que o personagem pertencia à Universal, não a ele. Cara. Não ao estúdio. E os funcionários dele, cara, os caras foram lá e falaram o seguinte, acabou, não tem mais Disney. Você quer continuar trabalhando? Você vai trabalhar pra nós. A galera vazou, foi trabalhar com os caras. Ele voltou puto e o único cara que ficou ao lado dele, que até foi o Ub Iwerks. Foi o único cara que ficou ao lado do Disney e falou, não, vamos ficar junto nessa porra, vamos ver o que dá. E daí surgiu a ideia, exatamente, do Mickey de falar, bom, precisamos criar um personagem nosso, que a gente não assine com ninguém, e ver o que dá. E o outro personagem aconteceu o quê? Chegou a fazer alguma coisa? Várias coisas, porque ele ficou... quem cuidou da direção dele foi o Walter Lantz, que depois fez o Pica-Pau. Ah, é? Porque ficou... Cara, a história é bárbara, porque ficou um tempão lá com a Universal fazendo, e depois, por uma ironia do destino, hoje ele voltou pra Disney, né? É mesmo? Porque os caras acabaram negociando. Como a Disney tem a ESPN, os caras queriam um locutor que era dos esportes e tal, os caras falaram, beleza, a gente negocia, então vocês me dão o Oswald. Fechou, passaram o Oswald. Mas só por uma questão disso, tipo assim, vamos manter a tradição, entendeu? Tipo, do Disney, vai ficar aqui. Porque eles nem utilizam muito. Se olhar, eu acho que poderia até utilizar mais, assim. Então eles nem utilizam, mas tudo bem, tá ali, vende bonequinho. É o que interessa. O grande business da Disney é vender boneco. Agora na Ásia, eu vi ele por todos os lados. Porque lá era mais forte, você sabia? Que a Disney só quis comprar exatamente por isso. A Disney só teve o interesse em tê-lo porque no mercado oriental, o Oswald é muito forte, cara. Muito forte. Engraçado isso, né? E aí os caras falam, pô, vamos pegar de volta esse sujeito. Qual foi a ideia? O Disney chegou a falar sobre a ideia de criação do Mickey? Sim, na verdade, assim, ele tinha a ideia do personagem. Ele queria um personagem que era um rato. Só que, assim, o Disney, uma coisa que
poucas pessoas sabem, né, cara? Claudemir fala. Ele não era um grande desenhista, ele nunca foi um grande desenhista. Então, assim, os desenhos, por mais que ficou durante muito tempo, o Mickey é dele e tal, quem fazia os desenhos era o Ub Iwerks. Ele fazia um rascunho. Sim, o próprio desenho do Mickey que você conhece, o desenho que a gente tá vendo aqui, o desenho, na verdade, do Steamboat que eu te mostrei aqui, né, que o Luciano fez. Cara, isso quem fez foi o Ub Iwerks. Antigamente, a Disney escondia isso. Hoje não, porque se você for no Museu de São Francisco, olha lá, isso aqui, ó, tá exposto lá no Museu de São Francisco hoje. Esse é a primeira versão? Primeira versão. Ele fez um guardanapo, cara, fazendo os... Mas isso aqui tudo quem fez foi o Ub, então tá lá. Hoje antigamente, parece que a família, os caras não aceitavam isso, né? Então assim, não, é ele que fez. Agora liberou, já tá na cara, fala, velho, foi o Ub Iwerks, bicho, para com essa porra, foi ele que fez. O Disney era o criador, era o cara das histórias, era o cara que criava, mas o personagem em si, quem desenhou, foi o sujeito, óbvio, né? Então você fala assim, aí eles foram fazer a animação. E a primeira foi o Planet Crazy, que era Disney o Mickey num avião, tal, bababá, só que era mais do mesmo. Era o que a galera já fazia. Então, assim, não chamou tanta atenção. Aquela famosa dele no navio, né? Então, que é o que o Claudemir falou, do Steamboat Willie. O Steamboat Willie veio exatamente porque, para se diferenciar dos demais, o Disney teve a sacada de falar, bom, e se a gente fizer o som sincronizado? Porque não existia. Como assim? Até então, os desenhos rolavam como? Você tá vendo aí o desenho rolando e uma música de fundo. Qualquer uma? Qualquer música. Uma música clássica de fundo lá e tal. Tipo Tom, imagina o Tom e Jerry, entendeu? Era a mesma coisa, então só tinha barulhinho. Mas não tinha o som sincronizado, como ele assobiando, né? Tá assobiando. Então esse é o som sincronizado. E aí o Disney não foi, na verdade, o primeiro, porque já tinham feito, mas era uma porcaria, que chamava O Banquete. Ele foi assistir em Nova York, mas achou que era uma barulheira danada e ninguém entendia nada. Falou, não, a gente podia fazer, mas fazer de uma forma, tipo, com o Mickey e tal, mais simples. Então você imagina, cara, o Claudemir tava falando do Frozen, da boca tal, que é digital. Cara, você imagina o Ub Iwerks teve que desenhar no papel, fazer exatamente os movimentos labiais do assobio. Cara, que trampo. Ele fazia 700 desenhos por dia. A média na época não chegava a 100. Ele é o mais rápido do mundo. Ele é o até hoje. Genial. Por isso que era um criativo, um financeiro e um tríade. da animação. A tríade. Era absolutamente Era a tríade do negócio. Você fala assim, cara, porque... E aí esse filme praticamente bombou, né, cara? Obviamente, porque as pessoas não conheciam, Ficaram né? loucas com isso. Ficaram loucas. E o mais engraçado é quando eles foram fazer, a primeira vez, você imagina, cara, pra fazer o filme, eles pararam no escritório, meteram um lençol, então o Disney projetava o filme no lençol, cara, e tinha uma banda e um cara assobiando ali na hora pra mulher dele, para os caras assistirem e ver o que achavam antes. O que vocês acham? E aí os caras faziam os barulhinhos tal, antes dos caras fazerem o som. Então assim, cara, é fantástico, bicho. O cara olhando e fala assim, não, peraí, puta, acho que não tá legal. Não, mas tá. O que as pessoas não entendem é que hoje, pra nós, assim, pra quem... Pode parecer banal, mas na época, cara, é um susto. O cara tá no cinema, assim, olhando e de repente ele vê um rato de desenho assobiando, cara. Ele falou, peraí, esse rato tá assobiando ou eu que tô Cara, era um absurdo pros caras. A gente vem e fala, normal. Era uma coisa assim, cara, como muito ele fez absurdo. Isso? Era assim? Era muito absurdo. Muito absurdo.